pensar em recolocação, precisa se vender numa entrevista de emprego, né? Sim, precisa se vender, e se ele não acreditar nele, nas competências dele, ele não vai conseguir convencer o recrutador lá do outro lado que ele é a melhor opção. Né? Então, ele precisa reconhecer e acreditar que ele é a melhor opção ali para a empresa. Senão, se ele ficar com vergonha, se ele ficar tímido, ou se ele ficar humilde demais a ponto de falar, não é bem assim, eu não sou tudo isso, né? Porque às vezes a gente faz isso também, às vezes até sem perceber. Uma vez eu participei de um processo seletivo que era o sonho da minha vida, quando eu ainda era CLT, numa startup de Belo Horizonte. E eu fiz tudo direitinho, Thaís. Eu pesquisei a empresa, eu fiz tudo bonitinho. Treinei a entrevista e passei por todas as etapas. Na última etapa, era uma entrevista de cultura. Entrevista de cultura naquela época, em 2016, 2017, não era tão comum como é hoje, né? Que são as entrevistas, as perguntas ali sobre... para avaliar se os seus valores são compatíveis com os valores da empresa. Isso, fit cultural. Era essa entrevista de cultura e eu pesquisei sobre o que era, que eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. E aí eu entendi o que era e fui estudar a empresa. Estudei, vi vídeos e tudo mais, e tinha uma frase lá da cultura da empresa que era assim: somos um time fora da curva. E um time fora da curva é um time acima da média, né? Sim. E aí eu treinei, falei, nossa, eu vou conseguir essa vaga. Era o sonho da minha vida naquela época. E era a última etapa. E aí a pergunta que me foi feita foi: você se considera uma pessoa acima da média? E aí não. Porque eu não acreditava que eu podia ser acima da média, né? Eu achava que seria uma soberba eu dizer que eu era acima da média. Sendo que existem pessoas melhores do que eu. Sim. E sempre vai existir pessoas melhores do que a gente. Tá tudo bem, a vida não é uma competição. Só que ser acima da média não significa ser melhor do que o outro. Significa que você está sempre fazendo mais do que é esperado de você, fazendo além do que é necessário. E isso eu fazia, só que eu não acreditava. E ali eu não consegui me vender e eu perdi a vaga. Sim. Dizer que eu não sou acima da média, eu tô dizendo que eu sou uma pessoa medíocre. Porque ser de média é ser medíocre, Sim. né? É uma palavra feia, forte, mas é a realidade. Então, a gente precisa confiar muito e não ter medo de parecer arrogante. A gente fica com tanto medo de se vender. Até porque o brasileiro tem essa questão, né, do excesso de humildade. Exatamente. A gente acha que a gente falar bem da gente é ser arrogante, é ser soberbo. Mas, poxa, se eu não confio em mim, se eu não me acho uma pessoa acima da média, se eu não me garanto, como é que alguém vai confiar em mim?